Amém? E lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 e 14, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Amém? Temos aprendido que os benefícios do reino não são somente para nós um privilégio, mas, acima de tudo, é um dever que nós temos a fim de glorificarmos o Senhor. Amém? Nós falamos sobre os benefícios de estarmos no reino de Deus e resumimos eles assim em 4 benefícios que abrangem todo esse plano de Deus para a nossa vida. O primeiro benefício é que Ele nos tira do império das trevas, né? Nos tira do domínio de Satanás, da influência de demônios, nos tira da ignorância, da escuridão e nos leva para a luz, né? Para o reino de Deus. E no reino de Deus, nós usufruiremos da justiça do reino, também usufruiremos da paz do reino e também usufruiremos da alegria do reino de Deus. Amém? E nós produziremos os frutos do reino, o fruto de uma vida que vive em paz, o fruto de uma vida que vive a justiça de Deus e o fruto de uma vida que vive a alegria do Senhor, não é? Eu não sei quais têm sido os frutos da sua vida. Toda a vida dá fruto. Assim, né? A vida do ser humano é comparada a uma árvore frutífera, né? Uma árvore que dá frutos. Então, toda a vida dá fruto. Qual é o fruto que a sua vida tem dado? E o Senhor, Ele quer te dar uma vida onde você vai frutificar os frutos da justiça do reino, os frutos da paz e os frutos da alegria. Hoje é muito comum nós encontrarmos pessoas tristes, pessoas que vivem em completo conflito e a vida delas acaba gerando esses frutos. Pessoas que vivem debaixo de uma injustiça e a vida delas acaba gerando frutos de injustiça, frutos de conflito, frutos, né, de tristeza, de angústia, de depressão, de desânimo, de desistência, não é? Mas o Senhor não quer que a sua vida dê esses frutos, amém? Aprendemos também o que é o reino de Deus, isso nós vimos no domingo passado, não é? O que é o reino de Deus, e hoje nós vamos avançar um pouquinho mais, vamos para o terceiro ponto dessa mensagem, que é, que eu quero falar para vocês hoje, que a igreja é a porta de entrada para o reino de Deus, amém? E nós temos que aprender a passar por essa porta, não é? A igreja é a porta de entrada para o reino de Deus, amém? Eu quero ler com vocês o texto base para esse tópico aqui da mensagem, que está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5, eu vou ler na NTLH, o João, capítulo 3, e versículo 5, amém? É bom você deixar na sua mente assim as coisas frescas, por isso que eu faço esse apanhado no início da mensagem, para você conseguir conectar um pouco as coisas, amém? Mas você pode fazer uma maratona qualquer dia desse, que nem você gosta de fazer maratona de série, né? Um domingo chuvoso que nem esse, você fica ouvindo aí 3, 4, né, episódios de uma série. Faça uma maratona e vá lá no nosso canal no YouTube e pegue as mensagens sobre o reino e faça uma maratona também, maratônias, não é? Tenho certeza que o Senhor vai te dar uma visão mais abrangente sobre tudo, sobre aquilo que a gente está falando, amém? Então, João, capítulo 3, versículo 5, diz assim: Jesus disse: Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, amém? Então, por que a igreja, um dos motivos que a igreja é a porta de entrada para o reino de Deus, e é o caminho que nos leva ao reino de Deus, é porque é a igreja que, é através da igreja que o Senhor nos batiza na água e nos batiza no Espírito, sim ou não? É ou não é verdade? Então, nós podemos dizer que o grande objetivo da igreja
mostrar para vocês quais são os compromissos da aliança que o Senhor quer ter conosco, né? Levar vocês a cumprir esses compromissos e também levar você a viver a sua vida a partir da perspectiva espiritual, não é? Você pode viver a sua vida a partir de 3 perspectivas. A Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Repita comigo: espírito, alma e corpo. E a Bíblia, ela fala exatamente nessa ordem. Ela não diz que nós somos corpo, alma e espírito. Geralmente nós falamos assim, o que nós somos? Corpo, alma e espírito. Nós geralmente botamos as coisas nas ordens que para nós são mais importantes. Então, como nós temos a consciência do nosso corpo e depois dos nossos sentimentos, e poucos têm consciência do espírito, geralmente nós falamos assim, corpo, alma e espírito, mas a Bíblia diz espírito, alma e corpo. Então você pode viver a sua vida a partir de uma perspectiva física e material, não é? É uma forma de você interpretar e decidir e escolher tudo que, né, você tem que fazer na sua vida. Você pode também guiar a sua vida a partir de uma perspectiva sentimental. E hoje, né, nós vivemos debaixo aí da cultura do sentimentalismo. As pessoas, até na sua vida de fé, elas se movem pelos sentimentos. Geralmente elas falam assim, mas eu não senti de Deus ainda, não é? Só que a Bíblia diz que a fé é a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. E não está falando só da visão, mas sim das percepções humanas. Não é verdade? Não é? Então, a fé, ela é prova que existem coisas que nós naturalmente, emocionalmente, nós não conseguimos discernir, nós não conseguimos perceber, mas você pode então viver, não é, a sua vida a partir de uma perspectiva sentimental, né? E o sentimentalismo diz que você é aquilo que você sente e que a verdade é aquilo que você sente. Então, por exemplo, uma pessoa se sente rejeitada, ela crê de todo o coração que as pessoas rejeitam ela, não é verdade? Quando ela se sente não amada, ela crê de todo o coração que ninguém ama ela, por mais que alguém faça alguma coisa para mostrar que ama ela, não é? Quando uma pessoa se sente que ela não tem importância, ela crê de todo o coração que as pessoas não dão importância para ela, não é? Às vezes você olhando assim uma pessoa de fora, você vê, rapaz, mas olha só, as pessoas estão fazendo coisas que provam que ela está enganada, mas mesmo assim ela crê que aquilo que é uma ação de amor é uma ação de rejeição, não é? E o negócio está indo para um caminho tão ruim, que se o homem se sente mulher, ele é mulher, ninguém pode dizer que ele não é mulher. E se a mulher se sente homem, é homem, ninguém pode dizer que não é homem, não é? E se o adulto se sente um bebê, né? Se sente um bebê, pode viver com um bebê, tem gente que sente um bicho, né? Você já viu esses vídeos na internet dos caras passeando com a mulher que ela acha que é uma cachorra? Você está me entendendo? Né? E ela crê naquilo ali, então ela sente daquele jeito. Gente, olha que absurdo, você vê onde é que vai nos levando essas coisas. Mas a verdade é que a Bíblia, a igreja, ela tem a missão de nos ensinar a viver uma vida a partir da perspectiva espiritual, que é o aspecto mais importante da nossa vida, que de fato é o que nós somos, né? Porque nós somos um espírito, nós temos uma alma e nós moramos dentro de um corpo. Então, o objetivo da igreja é levar você a honrar os compromissos que Deus quer que você honre. Para quê? Para que você cresça, para que você se desenvolva espiritualmente. Você está entendendo? Não é? E você então viva uma vida a partir dessa perspectiva espiritual. Então você vai ver tudo, você vai interpretar tudo na sua vida a partir de uma perspectiva espiritual. Amém?
E como que a igreja faz isso, não é? A igreja, ela faz isso para te preparar para viver no reino de Deus. Meu irmão, olha só, entenda uma coisa. Por mais que você tenha uma vida religiosa, mas se você conduz a sua vida a partir de uma perspectiva material, você não vai herdar o reino dos céus. Não vai. Você não vai viver as bênçãos e as promessas genuínas de Deus para a sua vida. Se você conduz a sua vida a partir de uma perspectiva emocional, almática, você também não vai herdar o reino dos céus, né? Você só vai herdar o reino dos céus se você olhar para a sua vida, administrar a sua vida, decidir as coisas que você tem que decidir, as escolhas que você tem que fazer a partir de uma perspectiva espiritual. Amém? Aleluia? Glória a Deus? Vamos lá então. Então, para isso, não é? A igreja, ela tem que te preparar então para você viver no reino dos céus, não é? E a Bíblia, principalmente nos evangelhos, o Senhor Jesus, para nos ensinar a viver no reino de Deus, ele faz comparações. O reino dos céus, o reino de Deus é como? É ou não é verdade? Não é? Então, e isso aí revela, na verdade, o que a igreja precisa fazer na sua vida para que você, de fato, possa estar sendo preparado para viver no reino de Deus. Um reino de justiça, um reino de paz e um reino de alegria, não é? Independente aonde você está, nós estamos na terra, mas nós somos como estrangeiros aqui. Nós estamos sujeitos a outras leis, não é verdade? Não é? Por isso que a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo, porque o embaixador do Brasil em qualquer outro país, ele está sujeito às leis do Brasil e não às leis daquele país. E assim é conosco quando nós nos tornamos cidadãos do reino dos céus, amém? E a igreja, ela é o instrumento de Deus na sua vida para mudar a sua cidadania. O Senhor quer te dar uma cidadania eterna, Ele quer te dar uma cidadania celestial. Então, esse é o papel da igreja, né? E por que muitas pessoas hoje não vivem, não é, esses benefícios do reino de Deus? Primeiro, porque muitas pessoas, elas não estão na igreja entendendo que a grande função da igreja na vida delas é prepará-las para viver o reino dos céus, não é? Geralmente, as pessoas estão na igreja por motivos pessoais, individuais e às vezes até egoístas. O apóstolo Tiago fala que nós não recebemos nada de Deus porque não pedimos, e quando pedimos errado, porque os nossos motivos são egoístas, eles são maus, não é verdade? Então, esse é um dos motivos, e existe também um segundo motivo, infelizmente, né, que também são igrejas, líderes, pastores, que não têm a consciência que a missão deles é essa, né? Preparar, né, as ovelhas, os membros, os irmãos, os filhos de Deus, para viver, ainda aqui na terra, debaixo do reino de Deus, do reino do seu Pai que está no céu, amém? Então, como que a igreja, ela te prepara para que você possa viver no reino dos céus, amém? Eu anotei aqui 9 pontos, vamos ver se Deus vai dar graça para a gente falar todos hoje ainda. 9 pontos, só que não são só esses 9, né? 9 pontos, 9 missões da igreja na sua vida, para que você possa ser preparado para o reino dos céus, amém? A primeira missão da igreja é provar que o reino de Deus é chegado entre nós, amém? Coloca para mim, por favor, Mateus 12, 28. Mateus 12, 28. Então, você começa a ter contato com a igreja, eu não sei você, eu comecei a ter contato com a igreja, e a minha mente, ela se abriu para uma perspectiva que ainda não havia se aberto, uma perspectiva espiritual. Entenda, a minha mente,
ela já estava aberta para uma perspectiva religiosa, não é? Quando as pessoas perguntavam qual era a minha religião, eu dizia que eu era evangélico não praticante, né? Como tem os católicos não praticantes, eu era evangélico não praticante, não é? Neto de pastores, né? Meus pais eram da igreja, depois saíram e eu, criança, saí junto, óbvio, né? Não tinha escolha, não tinha direito de escolha naquela época. Mas eu cresci dentro de uma cultura, assim, evangélica dentro de casa, né? Minha mãe cantava hino, a gente orava antes de dormir, aquela coisa toda, você está me entendendo? Então, eu tinha, assim, a mente aberta para uma questão religiosa, não é? Eu não era um ateu, eu não era um não religioso, eu só não praticava a religião, né? Mas acreditava nela. Mas, quando eu comecei a ter contato com a igreja, quando de fato eu comecei a participar das coisas da igreja, a minha mente, ela se abriu para a realidade do mundo espiritual, a realidade do reino de Deus. Olha o que diz ali, ó. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios, e isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês, não é? Eu confesso para vocês que por muito tempo assim, eu achava que esse negócio de demônio, de coisa assim, não era bem assim, aquela coisa toda, mas aí comecei a ter as experiências, comecei a ver com meus próprios olhos, e eu pensei assim, rapaz, se existe o diabo, então Deus, ele existe. Entendo, eu acreditava em Deus, mas a minha mente não tinha ainda se aberto para a realidade do mundo espiritual que me cercava. E que cerca a todos nós, não é verdade? Não é? Porque, talvez, como muitos de vocês, embora crendo que Deus existe, sabendo, né, tendo um certo nível de fé, eu vivia os meus dias como se o mundo espiritual não existisse, né? Ignorando completamente um mundo que é muito mais real e muito mais relevante do que o mundo natural, do que o mundo físico. Por quê? Porque tudo que acontece no mundo natural, no mundo físico, ele é algo que já foi determinado na esfera espiritual. Então, a esfera material não é uma esfera determinante. A esfera que é determinante é a esfera espiritual. E eu vivia numa ignorância espiritual, não é? Se a gente comparar assim, por exemplo, é que nem um cidadão que vive na ignorância política, não é? Ele simplesmente, ele é vítima das decisões dos outros, não é? Na Grécia Antiga, o idiota era aquele homem que não se interessava por política e simplesmente ele deixava decisões que iam afetar a vida dele, da esposa dele e dos seus filhos nas mãos de outros homens. Ele só ficava sabendo da decisão e aí tinha que cumprir porque já tinha virado lei e aí era um problema, não é? E muitas vezes nós somos assim espiritualmente. Então, o primeiro objetivo da igreja na nossa vida é abrir os nossos olhos para a realidade do mundo espiritual. Existe o império das trevas, ele é real, e existe o reino de Deus. Essa é a boa notícia. Ele é real. E Jesus diz que quando há as manifestações espirituais, quando nós testemunhamos isso, isso é uma prova. Isso é o quê? Isso é uma prova que o reino de Deus já é chegado até vocês. Amém? Se você não tiver essa prova, continue com a gente, que logo, logo, se você ainda não tem essa prova, continue com a gente, não é? Logo, logo, você vai ter essa prova. Eu só espero que você não seja o agente da prova. Então, vigia aí no que você anda fazendo, tá bom? Aleluia. Então, na verdade, sempre que acontece um milagre, não é? Os 3 milagres que são feitos por quem crê em Jesus, expulsar demônios, falar em novas línguas, curar enfermos, 4, e ressuscitar mortos. Qualquer um desses milagres, na verdade, quando você vê a manifestação, isso é uma prova que o reino de Deus está ao seu alcance, né? Você pode acessá-lo. Amém?
O segundo objetivo da igreja na sua vida é te ensinar a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Isso está lá em Mateus 6,33. Bom, a partir do momento que agora você tem acesso a uma consciência espiritual que estava morta na sua vida, meu irmão, né? Você já creu em Jesus, você já aceitou o batismo, tanto da água como no Espírito, da água como do fogo. Então, agora, você precisa ser ensinado a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. O pastor, eu queria que o senhor me ensinasse a prosperar. Meu irmão, na verdade, a prosperidade é fruto de você aprender a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Se alguém perguntasse para mim assim, pastor, qual é assim, o mandamento mais importante para tudo dar certo na minha vida? Bom, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Olha o que diz ali, ó. Portanto, ponha em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, não é? Então, eu tenho que colocar na minha vida o reino de Deus. Existe um reino espiritual, então o contexto espiritual na minha vida tem que estar acima do contexto emocional, e o contexto espiritual na minha vida tem que estar acima do contexto físico. Essa é a missão da igreja na sua vida, amém? Não é? Eu sei disso, por isso que eu tenho ensinado o que eu tenho ensinado. Mas será que é isso que você quer aprender? Não é? Porque entenda, olha, para você viver no reino de Deus, tem que ter um acordo entre a gente. Primeiro, eu tenho que querer te ensinar a viver no reino dos céus. E segundo, você tem que querer aprender, né? Para que você saia do império das trevas e viva debaixo da justiça, da paz e da alegria que há no Espírito Santo. Dá uma glória a Deus aí? Glória a Deus. Aleluia. Então, ensinar você a colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Meu irmão, e é uma peleia dura isso aqui, viu? Não é? Os irmãos, eles colocam necessidades físicas, materiais e emocionais em primeiro lugar. Por quê? Porque é o que eles veem e é o que eles sentem. Amém? A terceira missão da igreja na sua vida é te ensinar que o reino de Deus, ele é mais importante que os bens materiais, né? Não está bem na ordem esses ensinamentos aqui, amém, irmãos? Não é? Então, esse aqui viria em terceiro, depois viria o quarto. Então, te ensinar que o reino de Deus, ele é mais importante, o reino espiritual, ele é mais importante, ele é mais relevante que o reino material. Mateus 19, 24. Diz assim, e digo ainda que é mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha, né? Agulha era uma portinha pequena que ficava à lateral da grande porta das cidades que eram cercadas naquela época para evitar invasores, saqueadores. E quando chegava determinada hora, começava a escurecer ao ponto de os atalaias não conseguir mais avistar os inimigos a uma certa distância para preparar a defesa. Então, fechava-se as portas e o camelo ele vinha carregado, ele tinha que ser descarregado e ele tinha que andar de joelho. O camelo consegue andar de joelho, porque ele é muito alto, para passar por aquela porta feita na altura média de um homem, na largura média de um homem. Aí o camelo ele conseguia passar, né? Nós temos a parábola do moço rico que mostra isso, né? O moço rico, a carga que ele levava na vida, que ele conquistou, né? Nós somos como camelos, então, ao longo da nossa caminhada, nós vamos conquistando coisas, sim ou não? Não é? E essas coisas são cargas, né? Então, você começa a sua vida adulta, você geralmente começa sem nada, a não sei que teu pai e tua mãe te deram alguma coisa para te ajudar. Mas, a maioria de nós começou 0 quilômetro, só com educação. E olhe lá, né? Então, a gente começa a conquistar, não é? Chega ali, 20 e poucos, 25, a gente consegue comprar um carrinho, depois consegue comprar uma casa, né? Aí já tem esposa, já tem filho, aí já começa a ganhar um pouquinho melhor, aí já se formou, aquela coisa toda. E
né? E isso pesa. Pesa ou não pesa? Sim ou não? Não é? É uma carga. É uma carga boa? Sim, que andar sem carga nenhuma é um problema, né? Então, mas, entenda uma coisa, o reino de Deus, as suas conquistas espirituais, elas são muito mais relevantes na sua vida do que as suas conquistas materiais. Você tem que deixar a igreja te ensinar isso. Se você não deixar a igreja te ensinar isso, você não vai herdar o reino dos céus. Não é? É por isso que tem muita gente que vive na igreja, frequenta um culto como esse, mas são pessoas atormentadas pelo diabo. Gente, demônio está preso na escuridão, a Bíblia diz. E esse lugar de prisão deles, entendeu? O diabo é que nem o beira-mar. Ele está preso e ele que manda na cadeia. Você está me entendendo? O diabo é assim, foi preso na escuridão, agora é ele que manda nesse negócio. Ele só tem acesso à sua vida se você está lá onde ele está preso. Se você está na área que foi delimitada para ele. Você está me entendendo? Quantos crentes perguntam para mim assim, pastor, por que Deus não acabou com o diabo? Porque o diabo só me incomoda. Ô filho, tu que foi fazer morada na prisão dele. O Senhor tem um reino para você, um reino de luz, não é? Então, pessoas atormentadas pelo diabo, não é? Oprimidas por Satanás. Tem crente que tem mais experiência com o diabo do que com Deus, não é verdade? Pastor, sentir Deus é uma dificuldade, mas o diabo no cangote é todo dia. Pô, meu irmão, eu sei que você crê em Deus, glória a Deus por isso, mas você está no lugar errado. Por favor, né? Ó, saia daí. Amém? Deus já mandou um anjo te tirar de lá, que nem mandou Ló. Não é? Ló representa a humanidade no mundo que vai queimar uma hora dessa. Não é? Aí fica lá se enrolando, Deus tem que mandar o anjo. Não é? O anjo é a pessoa que te trouxe na igreja, que fica te ligando, que está no teu pé. Vamos lá, sai dessa vida, larga desse negócio aí, deixa para lá, deixa para trás, que para trás fica. Aí, anjo Marcos. Glória a Deus, amém, gente? Não é? Então, as coisas materiais, não é? Claro que tudo tem sua importância, né, gente? Tudo tem sua importância. Mas o que é mais importante? Né? O que é mais importante? As coisas do reino do Espírito, que é lá que é determinante. Né? O homem mais rico na Bíblia é Salomão, né? Se você ganhasse só os presentes que a rainha de Sabá deu para ele, você nunca mais precisava trabalhar. Pro resto da vida, umas 5, 6 gerações para frente, estava milionário. Só o tanto de ouro que ele ganhou lá dela, não é? Você estava resolvido a sua vida, meu irmão. Né, para você ter uma ideia. Então, ele disse no final da vida dele que tudo aquilo ali que ele lutou para conseguir, para saber todo o conhecimento, e ele dá uma lista ali do que ele fez, e ele de fato fez coisas grandes. Ele disse, tudo é ilusão. É tudo como correr atrás do vento. Ele chegou à conclusão de que a diferença entre ele e quem não tinha nada é que ele tinha muito mais preocupação. Rapaz, esse cara que não tem nada, ele não tem, mas também não tem as preocupações que eu tenho. O que está querendo dizer? Gente, se tudo isso não estiver em função de uma condição espiritual, não vale a pena. Você está me entendendo? Não vale a pena. Outro objetivo da igreja na sua vida, não é? É te ensinar a dizer sim para as coisas do reino de Deus. Né? Então, nós temos que sermos abertos para as coisas do reino de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o sim de Deus para nós. Quem lembra dessa passagem bíblica aí? Jesus, ele é o sim de Deus para nós. Quando nós dizemos não para Jesus, nós estamos dizendo não para o sim de Deus para nós. Então, Jesus, ele é o sim para todas as promessas. Mas quando eu digo não para Jesus, eu estou dizendo não para esse sim de Deus. Imagina eu chego para o pastor Marquinhos, toma aqui 1 milhão. Ele olha para mim e fala, não. O que eu vou pensar dele? Rapaz, cara,
endemoniou, segundo ele mesmo. Que na perspectiva dele, para ele não aceitar 1 milhão só se ele tiver possesso por um espírito de miséria. É o devorador, o cortador, o migrador, o destruidor, tudo ali dentro ao mesmo tempo. Não é? Pensa. Né? Sangue de Jesus tem poder. Então, nós temos que dizer sim. Vamos ler Mateus 21, 32. Não, opa. Cadê? Mateus. Eu anotei errado aqui. É a parábola aquela dos 2 filhos lá que alguém me ajuda aí. Procure para mim. Que o pai pediu para o filho mais velho, ele disse não, e aí depois aquela coisa toda lá, eu acho que eu anotei errado aqui. Mas o negócio é você dizer sim para o reino de Deus. Não é? Tu botou Mateus 21, 32 mesmo? Não é esse aí. Deve ser, deixa eu procurar aqui, só um pouquinho. Mateus 21. 21, 28 então, vamos lá, Mateus 21, 28. Isso. Ó, isso mesmo. Jesus continuou, o que vocês acham disto? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse, filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uva, a videira, não é? A árvore da uva chama-se videira. O que é a videira hoje aqui na terra? A igreja, não é verdade? Sim ou não? A igreja é a videira, não é? Ele respondeu, eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem, já que o primeiro não quis, ele foi no outro. E esse disse, sim, Senhor, mas depois não foi. Qual deles fez o que o pai queria? Perguntou Jesus. E eles responderam, o filho mais velho. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Os cobradores de impostos, as prostitutas, estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Então, olha só. Gente, é muito comum isso acontecer na igreja. Ele está falando com relação aos judeus. Um povo que já era considerado povo de Deus, mas que num aspecto religioso dizia assim, eles cumpriam os rituais religiosos, mas no dia a dia diziam não. Não é? E aí chegava a gente, os gentios, né, que tinham dito não outrora, mas agora começavam a obedecer. Né? E por isso que eles iam entrar no reino de Deus. Então, vamos dar um exemplo. É muito comum. Às vezes você está aqui na igreja 1, 2, 3, 10, 20, 30 anos e não tem vivido o que Deus tem para você. Chega alguém ali que começa a praticar o que você está aqui tanto tempo e não pratica. Aí você começa a ver as coisas acontecendo na vida dela. E você acha que essa pessoa é privilegiada por Jesus. Não é? Ou por mim, como se eu tenho um poder fora de Deus de abençoar alguém. Não é verdade? Né? Por mim, eu abençoava todo mundo aqui agora. Não, mas se eu sou só instrumento, sou só meio. Você está me entendendo? Não é? A maldição sem pouso não pega, e a bênção sem pouso também não pega. É uma grande realidade. Tá bom? Então, você tem que aprender a dizer sim para o reino de Deus. E como que a gente ensina um filho a dizer sim? Como? Educando ele a cumprir as responsabilidades. Não é verdade? Por que muita gente diz não hoje nas coisas que são deveres e obrigações dela? Você conhece gente adulta que diz não para um monte de coisa que ela, como pessoa adulta, já tinha que estar fazendo? Ah, não gosto disso, não sei isso, não me interessa por aquilo. Por que essa pessoa é assim? A mãe e o pai não ensinaram. Essa é uma grande realidade. A fruta nunca cai muito longe do pé. Mas essa pessoa vive na ilusão que vai ser
feliz. Não vai ser feliz. Não vai ser feliz. Você acredita que uma pessoa que não gosta de lavar a louça vai ser feliz? Não vai ser feliz nunca na vida. Porque uma pessoa que não gosta de lavar a louça, rapaz, toda vez que ela comer, ela vai entrar em crise. Não é verdade? Né? Ou ela vai ser uma desgraça para o ambiente, vai comprar tudo descartável. Você está me entendendo? Não é? Comeu aquela louça, toma água, quando vê assim tem 30 copos na pia, ela só lava quando vai abrir assim, não tem mais nada para usar. Aí dá aquela angústia. Meu Deus do céu. Rapaz, você é muito infeliz. Não tem como você ser feliz desse jeito. Não tem como você ser uma pessoa abençoada desse jeito. Uma grande realidade. Você está me entendendo? Ah, pastor, tem pavor de lavar louça. Morre, filho. Entendeu? E pior que vai morrer condenado. No inferno eu acho que não tem louça para lavar. Porque no céu tem, porque se no céu tem banquete, tem as bodas do cordeiro, alguém vai ter que lavar aquela louça, meu irmão. Você está me entendendo? E não vai ser o noivo. Beleza? Quero ir para as bodas. Imagina, pastor Marquinhos, o cara quer ir para as bodas do cordeiro e Jesus olha, não gosta de lavar a louça, não vai. Rapaz, se eu fosse Jesus, você não ia não. Mas é que ele te ama mais do que eu, amém? Vamos lá então. Não é? Então tem que dizer sim para as tarefas do reino dos céus, amém? Então, essa é a missão da igreja, gente. Pastor, eu gosto de vir na igreja, eu gosto de vir no culto, eu gosto do louvor, eu gosto da oração, eu gosto da palavra. Mas eu não tenho tempo de fazer nada. Filho, você está enganando a você mesmo. A minha missão como igreja é essa, te ensinar a cumprir as tarefas, senão você não vai para o reino, filho. Essa é a grande realidade. Dá glória a Deus aí. Eu sei que é difícil dizer glória nessa hora, mas dá um glória para forçar aí, em nome de Jesus. Amém? Outro objetivo da igreja na sua vida é te ensinar a produzir os frutos do reino. Acho que agora acertei, Mateus 21, 43, é 38, né? Eu canso uma caneta aqui para me consertar meu esboço aqui. Mateus 21, 43. E Jesus terminou, eu afirmo a vocês que o reino de Deus será tirado de vocês, será dado para as pessoas que produzem os frutos do reino. O negócio não está funcionando bem ali, eu acho, né? Tem alguma coisa atrapalhando ali. É a flor? Entendi. Então, lê na flor. Então, olha só, irmãos. Se você não produzir os frutos do reino de Deus, você não vai dar o reino dos céus. Pastor, eu achei que eu tinha que estar no reino para herdar o reino. Lembra que tem 3 aspectos do reino, né? O reino eterno, o reino agora e o reino futuro. O reino agora você tem acesso. Mas se você não produzir agora, no reino agora, os frutos do reino, você não vai entrar no reino eterno. Lembre que não é todo mundo que chama ele de Senhor, Senhor, que herdará o reino dos céus. Pastor, eu venho aqui para receber uma palavra de ânimo, o senhor está me dando uma palavra que eu vou sair daqui mais preocupado. A ideia é essa. Tá bom? Não é? Pastor, eu queria ânimo. Eu tenho uns coach bom para te indicar aí para você procurar no YouTube. Amém? Eu quero te ensinar a viver a plenitude do reino de Deus. E a porta é estreita, o caminho é... Não estou aqui para te animar, estou aqui para te dar coragem. Te ajudar a tomar a decisão difícil. Amém? Aleluia? Então vamos lá. Não é? Quais são as bases do reino dos céus? O reino não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Então, não é uma alegria, não é uma justiça desse mundo, não é uma paz deste mundo, é uma paz que excede todo o entendimento, não é? E não é uma alegria desse mundo, a alegria desse mundo ela é passageira, circunstancial, é a alegria que vem do Senhor, porque todo dia é um dia que o Senhor fez para você se alegrar, se regozijar nele, amém?
Já expliquei a você pode ficar com a alegria que Deus te deu, ou você pode ficar com a tristeza que as circunstâncias da vida te dão, porque neste mundo você terá aflição. Sim ou não? Sim. Então você pode ficar com a tristeza das aflições, ou você pode ficar com a alegria da salvação. Amém. Olha o que Davi pediu: não tire de mim o teu espírito, nem a alegria da minha salvação. É a grande alegria da minha vida, meu irmão. Quando as coisas não tão bom, não tão difíceis, eu penso assim, rapaz, vai durar só mais 40 anos, que eu estou com 46, vou fazer 47, se eu viver 87, falta só mais 40, entendeu? E depois vou ter uma eternidade. Né? Você tá, alegria da salvação. Né? A Bíblia diz que as tribulações desse tempo, da nossa vida aqui na terra, em nada se comparam com a glória futura. Então, né, a nossa vida tem que se encher de esperança. Aleluia! Ontem ensinei para vocês, quem esteve aqui na ceia ministerial, se você não teve, veja a ministração lá no YouTube, no canal da igreja, se teve, veja de novo. Ensinei para vocês que os sentimentos são mensagens que o nosso espírito passa para a nossa alma, para que tenhamos uma atitude espiritual, a partir de uma perspectiva espiritual, amém? E quando o sentimento é ruim ou bom, independente, biblicamente, nós temos como discernir qual é a atitude espiritual que temos que ter. E quando nós sabemos qual é a atitude que temos que ter, e temos essa atitude pela fé, o nosso coração se enche de esperança, sim ou não? Porque, gente, o que desespera as pessoas? Situações que elas acham que não tem solução. Situações que elas acham que não vai mudar, meu filho, e não tem situação que Deus não possa mudar na sua vida, por pior que ela seja, não existe. É só você corresponder a Deus a partir de uma perspectiva espiritual, amém? E aí você não vai ficar desanimado, você não vai ficar aborrecido, você não vai desistir, você vai viver em fé, esperança e amor. E quais são os frutos da sua vida, né? A gente consegue ver na sua vida os frutos da injustiça desse mundo ou os frutos da justiça do reino de Deus? A igreja quer te ensinar isso, a você viver os frutos da justiça do reino de Deus, não é? A sua vida tem, né, os frutos da paz do reino de Deus, ou a sua vida é marcada por frutos de conflitos, não é? Reclamação. Meu irmão, como as pessoas perdem por causa de conflitos, né? Elas perdem muito. Eu ensino a Lara desde agora, né? Tipo assim, quando ela está brava, eu falo, toda pessoa que fica emburrada perde. Toda pessoa que briga, ela perde. Perde ou não perde? Perde. Não é? O nome dela, eu digo porque o nome dela é Lara, de Laura, daquela coroa de louro dos gregos, que significa vitória, não é? E se você perguntar para a Lara por que ela nasceu, ela vai dizer, eu nasci para ser vitoriosa. Porque eu ensino, quase todo dia eu falo isso para ela. Não vou dizer todo dia para não mentir, mas quase todo dia eu falo para ela, filho, por que tu nasceu? Para ser vitoriosa. Então, filho, então tu tem que vencer a vergonha. Né? Um dia eu estava no Mac com ela queria ketchup, e eu falei, filha, pede ketchup. Ah, pai, tô com vergonha, filha. Quem não vem sem vergonha é derrotado. Tu nasceu para ser vitoriosa. E hoje ela fala para mim, pai, eu já venci vergonha, porque agora toda vez que eu vou no Mac, eu mesmo pego o ketchup. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, e isso não mudou. Você está entendendo? Essa é a realidade. Então, né, e quando ela fica emburrada, quando ela fica braba, e eu digo não para ela ficar brava, eu falo, filha, se tu ficar emburrado, o que vai acontecer contigo? Você é derrotada. Tu quer ser derrotada, filha? Não. Fruto da paz. Amém? Aleluia. E o fruto da alegria. Não é? A alegria do Senhor é a nossa força, sim ou não? Não é? Porque, irmãos, olha aqui, imagina só, se você quer se manter forte, quer ter ânimo nas coisas naturais, isso é circunstancial. Você está me entendendo? Isso é circunstancial.
né? O mundo, ele é circunstancial, o mundo, ele é abalável. Não é verdade? Nós somos circunstanciais. A gente tem hormônio. Quem tem hormônio aí? Então, tem dia que você acorda animado, tem dia que, nosso Deus, até para abrir o olho está pesado. Hormônio. Né? Você está me entendendo? As irmãs, quando começa, né, a avançar a idade, começa a diminuir a produção de progesterona, ela sente, fica tão ruim que acha até que é demônio. Não é? Vem pedir para mim, ora, missionário, ora para tirar de mim. Não, senão eu tenho que orar para tirar. Você tem que ir no médico, porque ele botar hormônio em você. Dá um ânimo, uma adrenalina, um negócio forte assim para funcionar direito, não é verdade? Sim ou não? Nem tudo é demônio. E nem tudo é Deus. Aquele irmãozinho assim, olha para a irmã. Ai, pastor, olhei para ela, senti Deus falando comigo que eu que tenho que casar com ela. Meu irmão, isso é testosterona. E você chamar isso de Deus é idolatria. Vigia. Faz o quê? Vigia. Eu senti uma coisa. Eu entendo, eu também sinto essas coisas. Amém? Então, abre o olho, abre o olho. Carência, né? Tem gente que o Deus dela é carência. Ai, senti no meu coração. Só colhe uma rostada depois. Então, a igreja, nós queremos te ensinar a você produzir os frutos do reino. Frutos de justiça, frutos de paz, frutos de alegria, não é? E como que eu faço isso? Meu irmão, olha só. Para você ter fruto de paz, você tem que vencer os conflitos que você tem em obedecer mandamentos, sabia? Porque olha só, o crente, para ele chegar na paz, ele tem um caminho. Quem quer aprender o caminho aí? Primeiro, ele tem um ódio mortal dos mandamentos. Ele lê a Bíblia, rapaz, por que esse negócio está escrito aqui? Meu Deus do céu, como seria bom se não tivesse escrito esse negócio? Eu já pensei isso um monte de vezes. Lendo a Bíblia, eu falei, rapaz, por que foi? Oh, Jesus. A minha sorte é que não está escrito não zoareis. Porque se tivesse escrito, ia ter outra batalha na minha vida. Você está entendendo? Mas, meu irmão, né? Que negócio. Né? Uma vez, para ter uma ideia como minha mente era, meu irmão, né? Uma vez eu lendo a Bíblia, logo no meu início de fé, estava escrito assim, ó, o bispo da igreja tem que ser marido de uma só mulher. Eu pensei, rapaz, se não for o bispo, será que eu posso ter duas? É que eu não sabia, não tinha experiência, não é? Se eu conhecesse a Léa antes, eu queria só meia. Você está me entendendo? Mas cada marido sabe da sua esposa, rapaz, não podia tirar essa parte dela aí, você está me entendendo? Né? Deixar só a parte que eu gosto, não é? Eu pedi um desconto de 50%, não é? E eu, na minha insanidade, pensei, rapaz, será que, já que eu não vou ser bispo, não queria ser bispo, não queria ser pastor, será que eu não posso ter umas 2, 3 assim, e mais uma de reserva quando as 3 falhar? Entendeu? Loucura! Aí daqui a pouco, isso muda, não é? E a gente deixa de ficar brabo com a lei de Deus e a gente começa a ficar brabo com a gente por não conseguir obedecer a lei de Deus. A gente já sabe que ela é boa, como Paulo disse lá em Romanos 7, na luta interior, eu sei que a lei é boa, eu sei que ela é agradável, eu aprovo a lei, eu gosto dela, mas no meu corpo, nas minhas ações eu vejo uma lei que eu reprovo. Rapaz, o cara já começa a mudar de lado. Ele já está a favor da lei contra ele. Antes ele está a favor dele contra a lei. Até que ele vence essa luta interior. E aí, meu irmão, ele tem paz com os mandamentos de Deus. E a vida dele vai produzir os frutos da paz. Olha que glória a Deus. Não é verdade? Amém? Outra missão da igreja na sua vida é te ensinar a ser discípulo de Jesus, não é? Coloca lá em Marcos 4:11. Marcos 4:11. Jesus disse a eles, a vocês quem? Jesus está falando com quem aqui? Ele tinha contado a parábola do semeador para todo mundo. Os discípulos chamam ele à parte, porque tinha esse acesso, tinha ou não tinha? Meu irmão, se você não é discípulo de Jesus, você não vai ter acesso que um discípulo tem, não é? Você está me entendendo? Não é? Conforme o compromisso que nós temos com alguém, determina o acesso que nós temos a essa pessoa. Uma pessoa que tem compromisso zero, qual é o acesso dela? É zero.
Uma pessoa que tem compromisso 100%, qual é o acesso dela? 100%. Eu me lembro uma vez que eu me senti muito feliz, entendeu? Eu liguei para a casa do meu pastor, missionário Abraão, meu pai na fé, entendeu? A esposa dele atendeu. Eu falei assim, ô meu pastor, precisava falar com o Abraão. Eu falei assim, ó César, o Abraão, ele está num dia hoje que ele não quer falar com ninguém, mas ele me avisou que se tu ligasse, era para passar o telefone para ele. Rapaz, me senti importante. Não é? Mas ao mesmo tempo que eu me senti importante, naquele mesmo dia eu senti um conflito. Ih, rapaz, Deus não faz acepção de pessoas. Não é? E por que o Abraão está fazendo acepção de pessoas? Fui lá e perguntei para ele, Abraão, por que eu tu atendeu e os outros não atenderiam? Ele falou, César, por causa do teu nível de compromisso comigo. Mas, Abraão, isso não é acepção de pessoas? Ele falou, não. Por quê? Porque eu dou a oportunidade para todo mundo ter o mesmo compromisso que tu tem comigo, mas só tu teve. Então a oportunidade é a mesma para todos, mas aproveita ela quem quer. Quem não quer, perde acesso. Amém? Então, a vocês Deus mostra o segredo do reino, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas. Então, conforme você vai aumentando o compromisso com o Senhor, até ser um discípulo, Ele vai te mostrando os segredos do reino. Pastor, por que determinadas pessoas leem a Bíblia e entendem coisas que a gente lê um monte de vezes e não entende? É que ela tem acesso a segredos que você não tem. E por que tem acesso? Porque ela tem um compromisso que você não tem. Ela está no caminho de se tornar um discípulo de Jesus. Amém? Então, por isso que a gente quer fazer de você um discípulo de Jesus. Eu, sinceramente, irmãos, eu quero que cada um aqui chegue num dia de não precisar mais ouvir minhas pregações para ter revelação. Ô, pastor, tudo que o senhor está pregando, eu leio a Bíblia em casa e Deus fala comigo, aleluia. E agora, preciso mais do senhor? Não, agora você vai me ajudar mais, ô cara de pau. Você está me entendendo? Agora que você entra numa fase boa, não é verdade? Vamos colaborar um com o outro. Amém? Outra missão da igreja na sua vida. Ih, já está quase acabando o tempo, tem um monte de missão da igreja na sua vida aqui ainda. Viu? Nos ensinar a reação que nós precisamos ter à palavra de Deus. Irmãos, existe uma reação correta que nós temos que ter com relação à palavra de Deus, não é? E, especificamente aqui, com a mensagem que é anunciada, né? Coloca para nós aí, por favor, Marcos 4:13. Então Jesus perguntou, se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? Continue. E continuou, o semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que ouvem são como as sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Se você sai do culto, ali fora, e você não lembra do que foi pregado, você não está com problema de memória. Você está com um problema espiritual. Não é memória. É espiritual. Satanás, ele rouba a mensagem do seu coração, da sua mente. Por que ele consegue entrar e roubar? Porque ele tem acesso. Por que ele tem acesso? Uma vida de desobediência. Pastor, eu leio a Bíblia, eu não consigo entender, pastor. Na verdade, se eu quero dormir, eu abro a Bíblia e já caio duro. É um problema espiritual. Continuando, versículo 16. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas, onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas a aceitam logo com alegria. Mas, depois de pouco tempo, se identifique aí, quem é você, amém?
essas pessoas abandonam a mensagem porque ela não criou raízes nelas. E quando, por causa da mensagem, chega os sofrimentos. Quem já sofreu para colocar esse Bíblia em prática aí? Se você, só tem uma forma de você não sofrer para colocar princípio em prática, é só se você não coloca. Se você quiser colocar o mais fácil de todos, você vai sofrer. Obediência exige negar a si mesmo, e negar a si mesmo nunca é prazeroso, não é? E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ela não perde a informação, ela simplesmente não coloca em prática. Você está entendendo? 19. Ainda outros são parecidos com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, as ilusões das riquezas e outras ambições, essas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto, ou seja, não gera resultado. Você está me entendendo? Esse aqui é outro tipo de reação. Sua reação pode ser nula, entendeu? Sua reação à mensagem pode ser anulada quando vem os problemas. Sua reação pode ser anulada quando, vem as preocupações do mundo, preocupação com dinheiro, com filho, com mulher, com marido, com trabalho, ilusão das riquezas, outras ambições, aí sufoca a mensagem, você esquece. Ou você pode ser essa pessoa aqui, ó, do versículo 20, coloca aí. Existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas na terra boa. Você tem que ser o quê? Você tem que ser, para a palavra de Deus, como uma terra boa para uma semente. Amém? Elas ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e ainda outras 100 vezes mais do que foi semeado. Você está aqui porque você não sabe fazer isso. Se você soubesse, você estava aqui no meu lugar. Mas eu quero te ensinar a você ser terra boa. Amém? Para isso, você tem que deixar os que trabalham nessa igreja tirar os matos da sua vida, as cracas, as pedras. A gente vai ter que passar um arado em você, daqueles bem bom. Quem gosta de ser arado aí? Tem que ser arado na alma, no espírito, tem que ser revirado, não é? Jogar um adubinho e plantar a semente. Amém? Aleluia. A igreja também ela precisa nos mostrar que o reino de Deus começa em nós em ações muito pequenas, mas que essas ações pequenas vão gerar coisas grandes na nossa vida, até que vão nos acolher completamente. Está lá em Marcos 4,30, diz assim, ó, Jesus continuou, com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como a semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes, mas, depois de semeada, cresce muito até ficar a maior de todas as plantas, e os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninhos entre as suas folhas. Um erro que eu vejo muito crente caindo. Eles acham, às vezes, as instruções bíblicas muito simples para gerar o resultado que promete. Você tem que aprender a crer na simplicidade das coisas do reino de Deus. Ô pastor, mas é só orar mesmo, pastor? É só fazer isso mesmo, pastor? Também é. Mas pastor, olha o tamanho do meu problema, olha a solução. Pastor, eu acho que tem que ser um negócio muito difícil. Não, mas é simples. É só fazer aquilo que é simples, acreditar que aquilo é uma semente que você está plantando no reino do Espírito, e logo, logo dele você colherá a vida. A Bíblia diz para a gente não se cansar de fazer o bem, porque logo, logo nós teremos a colheita. Amém? Logo. Não é já, mas é logo. Não desanime.
A igreja, você tem que deixar a igreja ensinar a fazer essas coisas, não é? Às vezes, sabe, na nossa ansiedade, pastor, mas eu preciso disso para ontem. Esquece, para ontem não dá mais, possivelmente nem para hoje, mas creia que para daqui a alguns meses, um ano, no máximo em 3 anos, se você fizer o que, meu irmão, não importa qual a realidade da sua vida, não importa qual a realidade da sua vida, se você fizer o que você tem que fazer diante de Deus, de um a no máximo 3 anos, a sua vida muda da água para o vinho. Creia nisso. Pastor, não posso esperar todo esse tempo. Ih, filho, então está rolado. Mas acredita em mim, de 1 a 3 anos passa rápido. Passa ou não passa? Voando. Não é? Para ser uma transformação consistente, amém? E a última de hoje aqui. A igreja, ela quer nos ensinar a receber o reino de Deus. Marcos 10:15, coloca aí, Marcos 10:15, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Então, a igreja quer te ensinar a receber o reino de Deus. Tudo que Deus tem para você está no reino dele. Absolutamente tudo. E nós queremos te ensinar a receber o reino de Deus como uma criança recebe as coisas que a gente dá para ela. Com pureza, com inocência, não é? Eu sei que muitos de nós aqui, nós já fomos marcados, decepcionados, traumatizados, nós temos medo, né, receio, desconfiança, porque nós sabemos que esse mundo é mau. Sabemos ou não sabemos? Sabemos que as pessoas gostam de tirar vantagem umas das outras, sim ou não? Por que a gente tem que avisar para uma criança para ela não receber bala de estranho? Porque ela é inocente, ela vai receber. Mas a tendência da nossa natureza humana é confiar em quem nós não devemos e desconfiar de quem nós deveríamos confiar. No meio da galera aí, é mais fácil um filho aceitar o conselho de um pai, de uma mãe ou de um amigo? Mas quem ama aquela pessoa? Pastor, como é que eu vou saber se o senhor está bem intencionado? Só tem uma forma. Como a Bíblia de manhã, de tarde e de noite. Se eu pregar qualquer coisa que contraria a palavra de Deus, eu estou mal intencionado. Até porque você não tem que confiar em mim 100%, tem que confiar em quem? Em Deus. Nem eu confio em mim 100%, meu irmão. Por isso que eu sou cheio de regras, de limite, de norma, porque se eu vacilar, eu faço besteira. Você está me entendendo? Então, você tem que confiar na palavra de Deus, não é? Você não tem que procurar um homem em quem confiar, embora confiar nas pessoas é importante. Mas o que vai te dar a capacidade de confiar nas pessoas é você confiar em Deus. Aí você vai ter discernimento. O Espírito Santo vai testificar no seu coração. Você está me entendendo? E você vai aprender a ter a pureza que vem da segurança que só o nosso Pai que está no céu pode te dar. E você vai aprender a receber o reino dos céus. E a cada momento nós te ensinamos isso, através de tudo que nós propomos para vocês nessa igreja. Amém? Por isso, e por tantas outras coisas que não tem tempo a dizer aqui, a igreja é a porta de entrada para o reino dos céus. Mas a partir da semana que vem, nós vamos conseguir ver algo muito interessante. Que a célula, fala assim, a célula é a porta de entrada para a igreja. Se você deixar o pequeno grupo te integrar ao corpo de Cristo, mesmo que você não queira, você vai acabar vivendo todas essas coisas. Amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Pai, porque a Tua palavra é a verdade. A Bíblia é a Tua palavra, ela não tem a Tua palavra, ela é a Tua palavra.
E nós nos alegramos porque ela é, Senhor, a provisão de libertação para nós, Pai. Queremos estar livres para viver no Teu reino e viver as promessas maravilhosas que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, a viver a Tua vontade, colocando o Teu reino em primeiro lugar. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém, meus irmãos? Dê uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus, aleluia. Vamos nos preparar para então celebrarmos a ceia do Senhor, amém? Quem entende o poder dessa aliança tem todos os motivos que superam qualquer motivo desse mundo para se alegrar em comer do pão e beber do cálice, amém? Vamos ler então as instruções da ceia, enquanto os irmãos se preparam. Está lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 até o 32. 1 Coríntios, capítulo 11, do 26 ao 32, diz assim: porque eu recebi do Senhor este ensinamento que passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é entregue em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que, cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor, ou beber do seu cálice de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, que cada um examine a sua consciência, e então coma do pão e beba do cálice, pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes e fracos, e alguns já morreram. Se examinássemos primeiro nossa consciência, nós não seríamos julgados pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Repita comigo: mas somos julgados e castigados pelo Senhor, para não sermos condenados junto com o mundo. Então, se você participar da ceia do Senhor de forma que ofenda a honra dele, ele vai te castigar. Pastor, então não vou tomar ceia que eu não quero ser castigado. Mas ele diz que nós somos castigados por ele, para não sermos, para quê? Condenados junto com o mundo. O que é melhor? O castigo do Pai que ama, ou a condenação do mundo? Então você só tem uma saída: coma do pão e beba do cálice, nem que seja para o Pai sentar o sarrafo em você, amém? E você se aprumar. Aleluia. Vamos orar para agradecer e para consagrar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos o Senhor o pão e o consagramos como símbolo do teu corpo, e apresentamos também o cálice e consagramos ele como símbolo do teu sangue, Pai, porque hoje, em memória do Senhor e da aliança que temos com o Senhor e uns com os outros, nós queremos comer do pão e beber do cálice, Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém? Pode sentar no seu lugar, aproveite para examinar sua consciência e receba do pão e do cálice em nome de Jesus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas.
vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro, pois sei, me amas, pois sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Na noite em que o nosso Senhor Jesus foi traído, ele pegou o pão, deu graças, ele partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. Levante o pão em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Participem do pão. Levante o cálice. Após o nosso Senhor haver ceado, ele também apresentou o cálice ao Pai e deu graças. Ele disse aos discípulos: este cálice é o cálice da nova aliança que Deus faz com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Bebam dele todas as vezes que beberem, em memória de mim. E o apóstolo Paulo nos lembra que nós temos um compromisso de anunciar a morte dele até que ele
venha. Então, memória do Senhor Jesus Cristo, lembrando que todos nós temos esse compromisso. Participem do cálice. Ajoelhe-se no seu lugar e renove seus votos sagrados com o Senhor. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Eu prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Você pode levantar suas mãos aonde você está agora. Ei, está consumado, está feito. Tetelestai, já foi feito. Por você, por mim, por nós. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há. Ei, nenhuma condenação há. Já foi consumado. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e mais uma vez adorar a Ele. Aleluia, Jesus. Oh, obrigado, agradeça a Ele. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Isso, adore a Ele. Nunca houve amor Adore, adore, assim. adore. Faça chegar aos céus. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Obrigado, Senhor. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado está. Você pode dar uma forte salva de palmas para Ele. Aquele que vive, aquele que era, que é, que há de vir. Oh, o seu Pai, o nosso Deus, Ele vive. Por isso você é livre, livre, livre. Oh, obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Você pode sentar só mais um pouquinho? É bem rapidinho. Quero agradecer a todos os ministérios, os homens que estão lindos, parabéns.